salve! De maneira geral, as leis do incentivo beneficiam tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas. Desde que você tenha um projeto bem elaborado, a União, o governo e o município querem investir em você. Do ponto de vista da empresa investidora, é importante saber que a lei de incentivo vai funcionar como uma PPP. PPP, parceria público-privada, que envolve o produtor, o governo e a empresa escolhida. Vamos ver quem é a nossa diva no divã de hoje? Existem muitas legislações para diferentes áreas: cultura, esporte, apoio à infância e várias outras. Essas legislações permitem dedução de alguns impostos. Por exemplo, na esfera federal, as empresas podem somar até 10% de dedução no imposto de renda. Alguns dos benefícios mais conhecidos são a Lei Rouanet, a Lei do Idoso, o Pronon e alguns outros incentivos que podem ajudar muito seus projetos. Se bem planejados e geridos, estes patrocínios e doações possuem alto valor estratégico para a sua área de comunicação e marketing. Quem vai falar sobre isso é alguém que entende muito sobre o assunto. Quem será que está no nosso divã? Oi gente, eu sou a Fernanda Dearo, da Dearo Alianças Estratégicas, e hoje eu vou falar com vocês sobre leis de incentivo. Isso aí, começando mais um agora, que são elas. Hoje um assunto pra lá de interessante, foram muitos e-mails solicitados sobre esse assunto e a gente não perdeu tempo não, a gente escolheu a melhor pessoa para falar nisso, que é a Fernanda. Fernanda, vamos lá. A pessoa está ouvindo, tem uma ideia que ela acha que é cultural, que é interessante, que vai fazer bem para o mundo, e ela fala, eu vou contratar a Fernanda. Então, qual o primeiro passo, assim? Ela procura uma empresa como a Dearo e ela tem que pagar para essa consultoria, para essa primeira avaliação? Vocês dão todo o suporte? Como que funciona para quem tem uma lei, para quem tem um projeto ali que gostaria de ter um incentivo? Então, a primeira coisa que a gente recomenda é que a pessoa tenha muito claro qual é o seu projeto. Essa é a primeira coisa, né? Então, você tem essa ideia clara? Essa ideia está no papel? Você já tentou colocar essa ideia no papel? Como é que essa ideia ficou? Quanto você vai precisar para realizar esse projeto? Então, são perguntas que eu preciso saber para entender se esse projeto é viável, se esse projeto é captável, se esse projeto, se tem dinheiro para ele no mercado e principalmente se ele pode ser colocado numa lei de incentivo, porque a lei de incentivo ela ajuda no processo de captação de recursos. Ah, entendi. E aí, para entrar dentro desse processo de lei de incentivo, né, uma empresa, um projeto que se enquadre nesses padrões que hoje as empresas tanto gostam, né, de participar, quais são os requisitos básicos para uma empresa, um projeto, entrar com a lei de incentivo? Então, isso depende muito da lei, tá? Então, a gente tem, por exemplo, no âmbito federal, a gente tem leis de incentivo à cultura, que são a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. A Lei Rouanet engloba tudo o que se entende por cultura e para quem não sabe se é cultural, olha lá no site do Ministério da Cultura, vai ver o que o Ministério da Cultura entende por cultura, tá? E o audiovisual é voltado para longa-metragem, para películas, né? Então, são duas leis regidas pelo Ministério da Cultura. A Lei Rouanet oferece até 4% do imposto de renda devido, tá? Até a possibilidade de ser investido até 4% do imposto de renda devido da empresa. Tá. E o audiovisual até 3%, tá? Aí a gente tem no âmbito de esporte, via Ministério do Esporte, a Lei Federal do Esporte, que é oferecido até o valor de 1% do imposto de renda devido para que a empresa possa investir em projetos de esporte. E aí a gente tem o Pronon e o Pronas, que são programas do Ministério da Saúde. O Pronon voltado para a questão de oncologia, o Pronas para a questão de deficiências, pessoas com necessidades especiais. Também 1%, tá? E aí você tem a Lei do Idoso, tem a Lei do Bem, aí vai embora. Mas as mais utilizadas são essas, tá? Para que você possa colocar um projeto na Lei Rouanet, você deve ser uma pessoa física envolvida com cultura, com no mínimo 2 anos de atividades culturais comprovadas em currículo. Tá. Ou você pode ser uma produtora de teatro, uma produtora de show, seja o que for, uma produtora, uma pessoa jurídica com fins lucrativos. Tá. Ou você pode ser uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, as ONGs. Tá? Então todos os três podem participar. Os 3 e mais um, que são os próprios organismos governamentais. Legal. Então, se uma Secretaria de Cultura quer fazer um projeto na sua cidade, ela também pode colocar um projeto na Lei Rouanet. Tá? Então, esses 4 tipos de proponentes
podem escrever projetos. O que acontece é, se eu sou uma ONG e eu quero colocar na Lei Rouanet, eu tenho que ter um estatuto que comprove que eu sou cultural. E eu tenho que ter, no mínimo, 2 anos de atividade comprovada em cultura. Porque aí eu digo para o Ministério, olha, Ministério, eu quero um incentivo, mas eu sou de cultura, eu sei o que eu estou fazendo. Né? E qual é esse tipo de comprovação exigida, né? O que as pessoas têm que apresentar? Geralmente é um relatório de atividades, materiais de campanhas passadas, folders, cartazes, notícias que saíram na mídia, fotos, aí vai embora. Aí, digamos assim, deu tudo certo, puxa, legal, seu projeto é bacana. Quanto tempo você acha que dura esse processo para que saia do papel e veementemente vá lá e funcione e receba o incentivo? Então, para ser aprovado, ou seja, para receber um carimbo, um aval do Ministério dizendo, olha, você pode captar com a lei de incentivo, porque isso não significa ter o dinheiro, isso significa ter um aval somente, né? A gente recomenda aí no mínimo de 90 a 120 dias. Caramba, é muito tempo. É muito 6 meses, então, né? Isso, é um trabalho de 6 meses. Por quê? Porque o projeto, se a gente escreve por aqui pela DEAR, eu tô há 22 anos fazendo isso, né? A gente já sabe o que passa, o que não passa, o que corta, o que não corta, o que pode, o que não pode. Então a gente oferece uma consultoria para o cliente para poder escrever um projeto direito, né? Que esteja dentro da legalidade e da moralidade. Então não adianta só estar dentro da lei e fazer uma coisa por baixo do pano. Legal, ótimo. Tá? Quer dizer, é um dos poucos segmentos que não tem jeitinho, né? Isso. Então, legal. Não deveria ter. Até tem alguns jeitinhos, pelo que a Fernanda está dizendo aqui, até tem alguns que tem. Público, então, né, mas gente? É meu, seu, é exatamente. seu, né? É de todo mundo o dinheiro. Então, assim... mas o Ministério da Cultura tem se profissionalizado, então o sistema de incluir projetos é via Salic Web, é tudo digitalizado. Que bacana. Então os pareceristas estão cada vez mais profissionais, então a gente sabe que não tem muito blá 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 com o Ministério da Cultura, que bom. Que bom, que ótimo. Pois é. E aí, tão parecido quanto o Ministério da Cultura é também o Ministério dos Esportes. Só que na Lei Federal do Esporte, o único que pode colocar projetos e aprovar são as ONGs de esporte. Não pode pessoa física, não pode produtora particular, nada disso. Só as ONGs que tenham um estatuto que comprove a sua prioridade ao esporte e que tenham ali uma atividade comprovada de no mínimo 2 anos com o esporte. Quer dizer, eu sei o que eu estou fazendo com o esporte, então vou colocar meu projeto na Lei Federal do Esporte. Tá? Então tem que ser uma ONG com toda a documentação em dia, não pode estar devendo imposto, tem que sair certidão negativa e assim vai. Ou seja, né, a pessoa tem que se programar para poder ter essa lei do incentivo. Então agora, falando em programação, falando em comprometimento, tudo isso, nada mais justo que a gente chamar o nosso Papo-in. Vamos ver o que temos para hoje? Olá, mais uma vez nós aqui no nosso encontro do Papo-in. E hoje o assunto super interessante, falando sobre leis de incentivo e de como você deve buscar condições de ter patrocínio, investimento financeiro e como as empresas podem se beneficiar disso. Mas o meu desafio é, de novo, diferente para vocês. E sabe por quê? Você primeiro precisa saber se você tem uma atitude empreendedora. Porque, veja bem, você também vai ser cobrado por dar resultados. E como você vai saber disso? Avaliando 10 aspectos que mostram quais são as competências ou habilidades que um empreendedor deve ter. E essas habilidades fazem parte do curso do Empretec do Sebrae, que já foi falado aqui no nosso programa, mas que eu trouxe para vocês hoje, então, para nós identificarmos se você tem realmente uma atitude empreendedora. A primeira atitude é você ter independência e autoconfiança. O que é independência e autoconfiança? Se você resolveu empreender, você tem uma ideia, você não pode esperar que outros te ajudem. Algumas iniciativas são tuas. Você tem que confiar naquilo que você idealizou, buscar sim parceiros e apoio, mas acima de tudo, você se manter como o mestre, aquele que vai dar a direção para este empreendimento. A segunda condição é estabelecimento de metas. Você precisa saber onde você quer chegar, quando você quer chegar, ter um percurso para que possa ser alcançável. A terceira condição é coleta de informações. Você tem que buscar
se capacitar. Veja bem, sempre. Não dá para empreender, não dá para arriscar sem ter informações pertinentes àquele negócio, àquele nicho, enfim. Então é capacitação, buscar informações. Quinta condição, networking. Muito importante você ter uma rede de relacionamentos. Por quê? É ela que vai te proporcionar alcançar parceiros, pessoas interessadas ou que tenham a mesma ideia que você e que já passaram pela dificuldade ou momento que você passa. Então essa troca de informações por meio da rede de relacionamentos é super importante. Na sequência, eficiência. Por quê? Você tem que fazer as coisas com rapidez e, acima de tudo, com qualidade, que é a outra condição. Então, eficiência e qualidade tem que trabalhar juntas. Eficiência no sentido de produzir mais e qualidade. Produzir mais, produzindo com qualidade, sempre com valor, agregando valor na entrega para o seu cliente. Temos ainda a persistência. E por que persistência? Porque nós vamos ter que lidar com adversidades. Nem sempre o panorama é tão favorável assim, mas eu não posso desistir. Eu tenho que buscar formas de superar aquela dificuldade, encontrar soluções e não desistir da minha ideia, porque afinal das contas eu sou um empreendedor e eu tenho atitudes empreendedoras. Na continuidade, engajamento. Engajamento significa o quê? O compromisso que você tem de fazer com que aquilo dê certo. Você coloca ali o que a gente chama, uma questão de honra. Você coloca toda a sua força, a sua paixão, o seu conhecimento intelectual, emocional, mental, para que aquele resultado possa ser alcançado de forma muito positiva e acelerada. Temos ainda o planejamento e monitoramento. Por quê? Não dá para saber se o negócio dá certo se você não tiver KPIs. O que são KPIs? Indicadores. Esses indicadores vão te ajudar a medir o sucesso do teu negócio. Então você vai planejar. O que é planejar? É descrever ações futuras. Por isso que o planejamento a gente faz antes. Eu escrevo agora o que eu quero alcançar futuramente. E eu vou monitorar. De que forma? Fazendo estatísticas, planilhas, números que possam demonstrar para mim, para os meus investidores, que aquele negócio está dando super certo. Muito bem, e para finalizarmos, eu quero lhes falar então das duas últimas competências. A penúltima é a coragem para assumir riscos. Por quê? Nem sempre eu tenho 100% de certeza. Isso não significa agir com leviandade, e sim saber que alguma margem de risco sempre haverá no negócio, no empreendimento, e que eu estou preparado para assumir o que a gente chama de riscos calculados. Eu sei que aquilo pode dar um resultado favorável ou não, e eu estou preparado para isso. E a última competência, então, é aproveitamento das oportunidades. É estar sempre antenado, ligado com o que acontece à sua volta, para que você possa também usar as oportunidades dos seus colegas, de outros negócios, fazer parcerias, então estar sempre antenado. Então agora você vai se avaliar. Dessas 10 competências, você já tem algumas desenvolvidas? Quais você precisa desenvolver e melhorar? Porque daqui para frente você sabe que tem que ter uma atitude empreendedora. E se você quiser falar mais sobre isso, escreva para mim, lucia.treinamentocorporativo@gmail.com ou me ligue 11 99954 8520. Até breve, te espero no próximo programa. Voltando agora, sempre muita informação no Papo In, e volto com a Fernanda perguntando o seguinte: por quanto tempo é válido esse incentivo? Vamos supor que foi liberado para mim agora esse aval aí, esses 6 meses. Aí eu vou lá receber o dinheiro daqui a um tempinho. Esse dinheiro eu posso gastar em quanto tempo? O ano que vem eu tenho condições de entrar com um pedido novamente? Como que funciona? Então, a partir do momento que você recebe a aprovação do projeto, você tem um tempo para captar o recurso. Então, geralmente até o último dia útil do ano fiscal em que ele foi aprovado. Então, se você recebeu a aprovação agora, você tem até 31 de dezembro. Só que quanto mais vai chegando perto do fim do ano, a gente vai vendo que o tempo vai ficando mais curtinho. Então, o Ministério, quando pega projetos no final do ano, te dá o ano fiscal do ano que vem, tá? Então, na teoria, você teria aí 1 ano para captar, tá? Aproximadamente. Se você não captou, o seu projeto vai ser arquivado.
Mas se você foi até o mercado e tem alguém que quer colocar dinheiro no seu projeto, você comunica ao Ministério dizendo, olha, tem uma empresa que tem a intenção de me patrocinar, tá aqui uma carta dessa empresa dizendo, bacana isso. Eu quero uma prorrogação de mais um ano, Ministério, você me dá? E aí ele vai avaliar o seu pedido e te dar uma prorrogação ou não. Então agora vamos para o outro lado da história, porque quem nos assiste tem pequenas, médias e grandes empresas nos assistindo. A empresa que gostaria assim, falou, puxa, que bacana que é esse projeto, eu quero investir. O que ela precisa, quais são os requisitos que ela precisa ter, ela precisa estar em dia com o quê, essas coisas todas. Então, a empresa precisa ser optante pelo lucro real na sua parte contábil, porque hoje você tem duas formas de fazer a contabilidade de uma empresa. Lucro presumido e lucro real. Tá. Então, ela tem que ser optante pelo lucro real, ela precisa estar com todos os seus impostos em dia. Tá? Então, assim, e ela precisa fazer a conta do seu lucro para ver se ela tem até 4% do seu imposto de renda devido, se é uma conta legal, se esse valor significa alguma coisa. Tem empresas que investem R$500 e empresas que investem 5 milhões. Entendi. Depende muito de quanto ela paga de imposto. Isso é para imposto de renda, tá? Agora, se a empresa vai patrocinar um projeto de ICMS, ICMS é o imposto estadual. Aí é um pouco diferente. A empresa precisa estamos falando de São Paulo, tá? Sim. A empresa precisa se cadastrar na Secretaria de Estado de Cultura como potencial patrocinadora pelo ICMS. E aí ela precisa mandar todas as suas documentações, comprovar que ela está com os impostos em dia e comprovar que ela paga direitinho o ICMS. E aí a Secretaria recebe esse pedido e credencia essa empresa como uma patrocinadora. Estando credenciada, ela vai entrar no site da Secretaria da Fazenda e ela vai ver quanto a Secretaria de Cultura disponibilizou para que ela invista por mês via ICMS. Olha que legal, só que aí é bastante informação, tem que colocar no papel, planejar direitinho. E quando a gente fala em planejamento, papo para ontem, claro. Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda Mion, psicóloga. Bem-vindos a mais um programa Papo para Ontem. E o que eu quero falar com vocês hoje sobre a lei de incentivo, que é o tema do programa, é sobre atitude e também sobre outro comportamento que é a procrastinação e também sobre a ansiedade. Mas por quê, né? Vocês devem estar se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra. E eu vou explicar por quê. Quando nós pensamos em todos os passos que nós temos que dar para solicitar esse incentivo, a gente sabe que nós temos que separar documentos, que são tarefas mais rigorosas, estratégias, e para isso a gente precisa do quê? A atitude. E muitas vezes a gente procrastina, ou seja, a gente deixa para depois o que a gente pode fazer hoje. E a gente pode deixar, esse hábito, que é a procrastinação, pode ser prejudicial para o nosso negócio. Afinal de contas, existem esses incentivos para que a nossa empresa consiga ser mais valorizada e a gente consiga ter muito mais resultados positivos, enfim, é tudo que a gente quer, não é? Só que deixar para depois nos impede. E quando a gente percebe esse hábito, o que fazer? A gente sabe que terapia é muito bom para que a gente tenha autoconhecimento, tenha uma visão, uma percepção maior do que pode ser feito e a gente consiga aí, ao invés de deixar para depois, fazer o que tem que ser feito. Esse autoconhecimento nos vai dar a possibilidade de perceber exatamente o que está impedindo a gente. Se são crenças limitantes, se é o medo do não. Só que aí, poxa, o medo do não... O não a gente já tem. E medo do não está muito relacionado com a ansiedade. Você sabe qual que é a diferença entre o medo e a ansiedade? Vou explicar. O medo, ele é real, ele é presente. Ou seja, existe uma situação de medo. Estou vendo um ladrão, estou vendo uma barata, estou vendo um rato. O que eu estou sentindo é medo, é real. Agora, a ansiedade é uma preocupação com o que pode acontecer, mas não significa que vai acontecer. Só que a gente já utiliza os mesmos mecanismos do medo. E normalmente a gente explica a ansiedade com sintomas de medo porque tanto o medo quanto a ansiedade estão localizados no nosso cérebro, um do ladinho do outro. Fica ali no nosso sistema límbico, que é o palco das emoções.
Os neurocientistas já mapearam o nosso cérebro e já perceberam que é ali que a gente sente essas sensações. São áreas que elas representam perigos, riscos, e a gente registra esses perigos e a gente não quer mais. A gente registra esses perigos e a gente evita situações. Quem é que gosta de ouvir não? Só que o não, ouvir o não, pode ser importante nessa etapa, que é onde a gente busca esse incentivo. Faz com que a gente avalie o que a gente fez de certo e o que fez de errado. E se a gente fez algo que não foi aprovado, é importante que a gente seja persistente e não desista, que a gente volte ali naquela lição de casa para que a gente consiga consertar o que precisa ser consertado e solicitar mais uma vez esse incentivo que pode ser tão bom para os resultados da sua empresa. É isso, se quiser falar um pouco mais sobre isso comigo, meu telefone é 11 3492 3278. Eu sou psicóloga da Harmony Instituto, meu e-mail é contato@harmonyinstituto.com.br. Espero te ver no próximo programa e boa sorte aí na busca por esse incentivo. Tudo de bom para vocês. De volta aqui, papo pra ontem, sempre muito interessante. Fernanda, você falou uma coisa que me deixou aí com a pulga atrás da orelha. Quer dizer, primeiro você precisa de 6 meses para ser aprovado. Recebeu aquele carimbinho, sorri daqui a aqui, só que não, né? Porque depois você tem que encontrar uma empresa que esteja disposta a acreditar também nessa ideia, né? É isso aí. E aí essa prospecção desses clientes. Exatamente. É difícil. Então, a palavra difícil não está no meu vocabulário. Oh, que ela bom! é proibida aqui no escritório. Que bacana. Né? Quando a gente recruta, a gente já avisa. Você está contratado, mas você não pode falar essa palavra. Que legal. Então, assim, difícil não é. O que acontece é que as pessoas não entendem que captação de recursos é um processo trabalhoso. Tá? E com uma série de detalhes. Então, a partir do momento que eu recebo o meu projeto aprovado, eu tenho uma lição de casa que é transformar aquele texto inteiro que eu escrevi numa apresentação comercial bonita, pensando em contrapartidas e pensando em cotas de patrocínio. Então, tem gente que fala, mas cota é uma coisa antiquada. Não é antiquado, porque eu preciso ter um mapa para poder tramitar na minha negociação, senão eu fico muito solto na hora de negociar. Então, tem que ter uma apresentação comercial bacana. Então eu falo para as pessoas assim, você quer captar R$1.000? Uma folha sulfite resolve. Você quer captar 1 milhão? Leva no mínimo uma caixa, um CD, um pendrive, um material decente para a pessoa ver que está fazendo jus. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não têm dinheiro para nada e acham que colocar um projeto na lei vai salvar a vida delas. E não é isso, tá? A lei, ela existe para quê? Para fomentar e democratizar o acesso à cultura, ao esporte, a esses processos que a sociedade não tem acesso e para incentivar o fomento também, né? Então a pessoa tem que entender que não é a salvação da vida dela, mas pode ser a médio e longo prazo um projeto para se ganhar dinheiro também. Não tem problema você ganhar dinheiro com cultura, ganhando direito. Então eu posso colocar na lei, posso cobrar ingresso? Pode. O que você não pode é cobrar um ingresso milionário e fazer um caixa especial para você ficar milionário, né? É isso que tem que ser pensado. Mas a captação de recursos, ela é um processo de médio e longo prazo. Então, as empresas e as pessoas físicas têm que entender que o mercado precisa conhecer o seu projeto para poder botar dinheiro. Então, para conhecer, eu tenho que fazer esse material, demora, né? Tem visitar a empresa, apresentar para a empresa, convencer a empresa. Ou seja, para aquela pessoa, tem que estar zen para fazer isso. Não adianta ir na correria, não. E nós temos o Papo Zen de hoje. Olá, eu sou Ivete Costa e eu estou aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso, Agora que São Elas, junto com a Manu, com a Kátia e com esses comunicadores aqui excelentes. Sempre um programa bacana aí para você, tenho certeza que está agregando valor aí aos teus conhecimentos, ao teu negócio. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estresse. Nossa, ultimamente, né, com esse papo todo de crise, de Brasil, do mundo, não é só aqui, mas nós estamos vivendo um momento muito tenso, isso é inegável, né? Então, nesse momento tenso, como é que nós podemos fazer? Mas aí eu gostaria de sair um pouquinho da questão fora de nós para olharmos um pouquinho para dentro de nós, né? Do que eu estou dizendo? Todo estresse ele tem uma causa que pode ser diferente para mim e para você. Não necessariamente aquilo que me afeta você também. Então, é importante cada um de nós observar o que é que me deixa estressado. O
que me estressa? É a minha relação com meu marido, com meu amor, com os meus filhos, com a minha família? É a minha relação no trabalho? E o que nessas relações me estressa? É o trânsito? O que me toca, que faz a minha adrenalina subir, que faz o meu sangue ferver, que faz eu ter um descompasso interno? Então isso é importante. Para aí nós vamos detectando as causas do seu estresse. Outras coisas também que podem, principalmente para nós mulheres, é a oscilação hormonal, que isso pode acontecer em qualquer fase da vida, mas principalmente após os 35 anos, que aí nós já começamos com um processo aí de decadência, né? Não gosto muito dessa palavra, de uma curva para baixo dos hormônios, e isso também pode gerar estresse. Aliás, gera um estresse, que aí é um estresse físico mesmo, né? Então, como que nós podemos lidar com esses estressores? Aí a causa, voltando um pouquinho para a causa, o que é que te deixa estressado? Talvez você esteja com medo e não esteja percebendo, né? O medo traz ansiedade, o medo traz a insegurança, o medo traz a preocupação em relação ao futuro. Então, o medo, ele é um grande, sabe aquela boquinha nervosa? É uma grande boquinha nervosa das nossas energias. Então, o estresse, na realidade, é quando nós estamos consumindo muita energia e não estamos repondo na mesma quantidade. É mais ou menos aquele mecanismo da obesidade, né? Nós consumimos muitos ingredientes e não fazemos atividade física para jogar isso fora. No estresse também acontece isso. Nós estamos gastando muita energia sem repor essa energia. Então, qual é a dica aqui? Vamos repor energia, vamos repor saúde, vamos repor essa energia que você vai perdendo aí no dia a dia com essas causas que você provavelmente já detectou. Então, como a gente faz para repor energia? Para repor energia precisa ser um processo que dê prazer. Então, a atividade física que te dê prazer, que seja gostosa de você fazer. Não adianta ser aquela atividade física, aí eu tenho que fazer, eu sou obrigada a fazer. Não, faça algo que te dê prazer. Se você sente prazer na caminhada, na dança, no esporte, na academia, beleza, aí você vai estar ingerindo, né, trazendo para dentro de você um pouco de energia, aumentando o seu nível de prazer, aumentando o seu nível de alegria. A sexualidade também é uma excelente fonte para trazer mais energia, trazer mais vitalidade, aumentar a nossa autoestima. As relações também com os amigos, sabe aqueles amigos gostosos que eu brinco, né? São aqueles amigos do sorriso, aqueles amigos que a gente encontra para falar bobagem, para dar risada, para falar de nada, para jogar conversa fora. Isso também é muito saudável. Estou procurando aqui dicas simples que você pode fazer no seu dia a dia. Uma paradinha no meio do seu dia, não precisa ser aquela meditação, posição de lótus, não. Mas às vezes você respirar, você sentir o seu ar entrando e saindo pelas narinas, aquele momento, sabe, que você dá um tempo para você, pode ser de 5 minutos ali quietinho no cantinho, isso também vai ajudar você a elevar o seu nível de energia, o seu nível de alegria no seu dia a dia. Você quer mais dica? Entra lá no meu site ivettecosta.com.br ou então manda um e-mail para mim, conta para mim aí a sua história, o que você está passando, como é que você está, e a gente pode trocar informações. contato@ivettecosta.com.br e no site você vai encontrar outras dicas também. Uma ótima semana para você, tchau, fiquem com Deus, até a próxima semana. Obrigada. Voltando aqui do Papo Zen, nossa, ficamos até tranquilinhas, né? Calminhas, Papo Zen sempre muito bom. Agora é o seguinte, o que não tá bom é o cenário econômico do nosso país, né? A gente está passando aí por um grande desafio, isso de forma geral, e eu queria saber se isso impactou de alguma forma nas leis de incentivo ou não. Permanece a normalidade ou realmente impacta de alguma forma negativa? Então, o que a gente sentiu de diferente nesse ano foi que as empresas esperaram um pouco mais para tomar as suas decisões de investimento incentivado. O que acontecia muito no primeiro semestre não aconteceu nada. Então a gente tem hoje, nesse ano de 2015, o menor índice de captação de PROAC, que é via ICMS, e que é uma lei que a empresa pode deduzir a cada 2 meses, porque é um imposto mensal. Então eu pago agora, espero um mês, no outro eu deduzo. Pago agora. Então ela poderia deduzir o ano inteiro de ICMS e ela acabou segurando um pouco mais. Na questão do imposto de renda, a gente tem 2 tipos de empresa. A que tributa trimestralmente e a que tributa anualmente. As que tributam trimestralmente acabaram usando uma parte ou outra no final de cada trimestre, tá?
E as anuais deixaram para agora a decisão do que patrocinar. Então eu sinto que assim, tudo que a gente não fez no primeiro semestre, a gente está fazendo agora. Tá todo mundo atrás da gente nesse segundo semestre pedindo o projeto. Então é um bom momento para se captar recurso agora, de agosto até dezembro. Aí acaba que, né, talvez se mantenha o mesmo número, né? Mas ficou mais atarefado para vocês. Eu entendo um pouco que aí, o número, na verdade, ele caiu, porque de PROAC você não... Tanto PROAC como Lei Rouanet e imposto de renda, quando é trimestral, se você não gastou até o último dia útil do trimestre... Você não consegue descontar Você mais. não tem como usar o retroativo. Nem imposto de renda, nem ICMS. Então, de ICMS a gente teve nesse ano, sim, uma queda grande, e de imposto de renda a gente teve uma queda também, mas um pouco mais tranquila. Então, mais difícil é um pouquinho, gente, mas vamos que vamos, né? Vou ter que colocar no papel, começar a tirar esses projetos da gaveta aí para tentar conseguir também. Então, pensando nisso, né, nesse último semestre, as empresas devem estar avaliando o lucro que elas tiveram? Então, na verdade, as empresas elas precisam avaliar internamente. Eu acredito que um pouco dessa de segurar esse recurso foi exatamente por essa incerteza de como é que esse ano ia andar. Tá. Então a empresa está esperando para ver, não, peraí, tivemos lucro? Não tivemos? Tivemos quanto? E a partir dessa informação ela consegue falar, vamos pagar quanto de imposto de renda? Entendi. Porque aí eu consigo ver até 4%, até 1% do devido para poder investir em projetos de patrocínio. Aí, isso é muito legal. Bom, gente, se a gente quer falar disso, quer falar de tecnologia, quer falar de como fazer a tua empresa crescer, teu negócio crescer, o quadro que não falta aqui, que não pode faltar, é o Papo Digital. Quem será que está lá hoje? Olá, se liga nas dicas desse Papo Digital que eu vou falar sobre as leis do incentivo. Na verdade, você já deve saber, essas leis de incentivo, ela permite que uma parte do imposto de renda vá para incentivos e cultura para a sociedade. Mas eu tenho algo mais a lhe dizer. Além disso que você já está sabendo no nosso programa, eu gostaria de te ajudar a potencializar nas redes sociais, de forma que as pessoas pudessem utilizar os seus projetos, esses projetos que você está pretendendo fazer para a sociedade. Então a minha primeira dica é: crie um evento nas redes sociais e divulgue esse evento o máximo possível. Aproveite também que as pessoas estão cada vez mais conectadas. E se você mostrar valor, mostrar que você está agregando para a sociedade, com certeza eles terão imenso prazer em compartilhar a sua publicação e o seu evento. Quando você criar um evento, também fique atento para que você tenha um bom visual, né? Um visual que você vai colocar nas capas, divulgar. E se você estiver com a grana um pouco curta para fazer, chamar e contratar um designer, você pode utilizar essa dica que eu vou te dar. Use o Canva. É um instrumento, um site totalmente gratuito. Você encontra em www.canva.com. E lá você consegue criar artes maravilhosas para o seu projeto, para que o seu projeto realmente decole. Outra coisa, crie hashtags específicas para o seu evento. Dessa forma, fica muito mais fácil você identificar com as hashtags tudo o que está acontecendo no seu evento. Mais uma dica? Tá bom, vou te dar mais uma dica. Crie antecipação em todas as redes sociais, falando do que vai acontecer, qual será a data, qual será o momento e como você vai gerar valor no seu evento para a sociedade. Eu espero que você tenha gostado das dicas e nós vamos nos encontrar no próximo Papo Digital. Nesse momento eu quero te oferecer também o meu e-book gratuito, se você quiser, para você entender um pouquinho mais como trabalhar as redes sociais para o seu super evento, desse projeto que você vai fazer com certeza. Então, para pegar o e-book, você pega na educaçãodigital.com/e-book. Até o nosso próximo encontro. Voltando aqui do Papo Digital, onde eu sempre aprendo muito. Quando eu comecei o programa era um 0 à esquerda, hoje eu já estou ali no 0.1, né, Maria? É isso mesmo. Vamos lá, Fernanda. Vamos dar dicas para essa mulherada que está nos ouvindo, que tem ali um projeto, como iniciar, o que você pode dizer aí para encaminhá-las para um futuro de aprovação? Vamos lá.
Então, a primeira coisa, eu acho que é a pessoa entender se o projeto dela é cultural, se é esportivo, se é voltado para meio ambiente, se é voltado para uma questão de saúde. Tentar encaixar a ideia dela numa área que a gente chama de programática. Qual é a área desse projeto? Essa é a primeira coisa. A partir do momento que eu sei a área, eu posso verificar se existem leis de incentivo para isso. E aí eu vou verificar se o meu projeto cabe ou não numa lei. E aí é colocar no papel o que eu quero fazer. Quando eu quero fazer? Como eu quero fazer? Quanto isso vai custar? E quanto eu vou precisar para realizar? Pelo menos essas perguntas a gente tem que ter respondido. E além dessas perguntas respondidas, eu acho que a pessoa também precisa entender se ela tem tempo para se dedicar a esse projeto. Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes chegam aqui no escritório com projetos e querem largar na nossa mão. Ó, tá aqui o projeto, você agora vai vocês vejam aí o que dá certo e o que não dá, né? E não então, fica complicado, porque o dono do projeto é parte do projeto. Você me disse isso na hora que a gente chegou aqui. Você disse assim, conversando aqui nos bastidores, ela disse: gente, tem projetos, principalmente aqueles projetos que a gente ainda não sabe como será a aceitação, depende muito do comprometimento da pessoa que teve a ideia, né, do dono ali do projeto. E tem essa... qual que é a importância dessa participação ativa dele junto com vocês? Conta um pouquinho pro pessoal de casa, pro pessoal saber que realmente não é só entregar aqui o papel, eles vão ter que fazer algumas tarefas. Quais são? Então, a primeira tarefa seria responder essas perguntas que a gente falou, né? Dicas de coaching, hein? Ela passou aqui o quê, quando, como, várias coisas legais. A segunda é verificar realmente se tem uma lei que cabe, porque a pessoa já chega aqui no escritório com um pouco mais de conhecimento, né? Eu sempre sugiro que a pessoa vá atrás de informações, até porque muitos dos nossos clientes eles chegam aqui meio machucados. Então assim, eu já fui numa empresa, ela pegou meu dinheiro, falou que ia pôr na lei, não colocou, e aí eu fiquei um ano pedindo, não aconteceu, a pessoa chega aqui já, ai meu Deus, e agora? Né? Então, o que a gente sempre deixa claro é que nós somos uma empresa bastante profissional e muito transparente. Então, se o seu projeto chegar aqui e a gente vê que esse projeto não é captável, a gente não vai destruir o seu castelo, mas a gente vai dizer, veja, olha, nesse momento não tem dinheiro para isso no mercado. Eu não acredito que neste período de tempo, que tempo é uma coisa muito importante. As pessoas chegam aqui e falam assim, olha, vou ter 1 milhão mês que vem? Não, mas se tiver, eu vou estar muito feliz. Né? Mas assim, é possível captar 1 milhão em um mês? Claro, mas a chance é pequena. Então tem que ter paciência, né? É um período, gente, é a longo prazo, não tem jeito, não tem mágica. Mesmo jeito. Não tem mágica, né? A coisa é um trabalho ali contínuo, tem que tentar fazer pelo menos. Se começar hoje, um dia vai sair. A boa notícia é que tem dinheiro no mercado. Essa é a boa notícia. Eu costumo dizer... essa notícia é boa mesmo. Não, essa é a melhor de todas. Eu costumo dizer que o que faltam são bons projetos. Dinheiro não é o problema. E aí a gente está falando de âmbito público, privado, nacional e internacional. Interessante. Dinheiro tem. O problema são os projetos. Olha aí, que legal. Bem bacana saber que tem dinheiro sobrando aí para incentivar. Legal eu gostei muito. Pessoal, onde será que estão os meninos da Qt? Esses sim vão lá visitar as empresas e saber como é que faz para elas monetizarem um pouquinho mais. Temos 4 amiguinhos que vão se apresentar. O Enio mais doidinho e o Sureta a brincar. Cici a menininha feliz a cantar. E o Napoleão atentado sempre a atrapalhar. Enio, Sureta, a Cici é demais. Napoleão é o mais forte, todos eles são radicais. Aqui no Amazing Balls vocês vão se divertir. O mundo encantado pode vir que é aqui Amazing Balls. Temos 4 amiguinhos que vão se apresentar. O Enio mais doidinho e o Sureta a brincar. A Cici a menininha feliz a cantar. E o Napoleão atentado sempre a atrapalhar. Enio, Sureta, a Cici é demais. Napoleão é o mais forte, todos eles são radicais. Aqui no Amazing Balls vocês vão se divertir. O mundo encantado pode vir que é aqui Amazing Balls.
que sempre agrada todo mundo, o pessoal adora Meninos da Kilt. E você que gostou, que é um menino da Kilt aí na sua empresa, dá uma ligadinha, manda um e-mail pra gente, que eles vão aí visitar vocês. Agora, você falou que tá sobrando dinheiro, né? Para empresário, infelizmente, hoje em dia no Brasil não está sobrando dinheiro. Então, vamos falar de uma coisa que eu acho que vai ser interessante para elas. Custa muito caro chegar aqui e te entregar o projeto para que você deixe no formato perfeito para uma captação? Não, os valores aqui da Dearo são perfeitamente acessíveis, até porque não adiantaria eu ter uma tabela superfaturada, até porque eu trabalho com ONGs, com artistas, com produtoras, com atletas, e a gente sabe como é que esse mercado se vira. Já tem poucos recursos, né? Já tem. Pois é. Então os valores são acessíveis, a pessoa pode pagar à vista com desconto, pode parcelar 6, 10 vezes, depende muito do serviço e do tamanho do projeto. Tá. Bem muito legal. Pessoal. Gente, isso daqui eu indico, assim como a gente está indicando lá no Agora Indica. O que tem lá hoje? Alguns falam melhores amigos, outros chamam de filhos, mas quando nós estamos falando em nossos pets, o que a gente busca é realmente segurança e tranquilidade. O Centro Veterinário Bom Pastor oferece tudo isso para você, afinal são mais de 20 anos de dedicação a realmente cuidar do seu pet com todo amor e carinho. Uma loja super equipada com tudo que seu pet precisa e também, claro, banho e tosa para te atender confortavelmente sempre que você levar seu petzinho lá. Mas muito mais do que isso, como eu disse no início, são 20 anos de dedicação, amor e respeito pelos pets e seus tutores. Vale muito a pena conhecer, o Agora Indica só indica aquilo que a gente acredita mesmo, para cuidar do seu cão, do seu gato, do seu peixe, das suas aves com todo amor e carinho. Centro Veterinário Bom Pastor. Os contatos estão aqui embaixo, entre em contato lá, com certeza vocês vão ser muito bem acolhidos. Agora voltando aqui, agora indico uma indicação muito boa e eu quero também que você entre em contato com a Fernanda para saber mais como colocar o seu projeto lá na lei de incentivo também, ter esse dinheiro aí que vai te ajudar bastante. Como que faz, Fê? Para te encontrar, para entrar na Dearo, saber um pouco mais sobre o serviço? Legal. Bom, a gente tem o site da Dearo, que é www.dearo.com.br. A gente tem uma página no Facebook onde a gente divulga onde tem dinheiro para quê. Todos os dias. Sempre tem notícia. Ó, saiu dinheiro pra isso, tem edital pra isso, fundo perdido pra isso. Vou curtir já essa página. Você tem ali toda semana muitas dicas de editais e de dinheiro rodando pelo mercado esperando o seu projeto. Inclusive pra livros, peças de teatro, exposições. Bacana, muito legal. O que você tem dinheiro pra tudo, tá? Tem dinheiro pra tudo. E prêmios também de reconhecimento em dinheiro, em nível nacional e internacional também. E você pode mandar um e-mail para a empresa. Nosso e-mail é dearo@dearo.com.br e pode telefonar. Se quiser tirar dúvidas, tem os nossos telefones no site, os meninos vão atender e repassar aqui dentro. Tá tudo no GC, é só dar uma olhadinha e entrar em contato. Vale muito a pena. Foi bem legal, né, gente? Um programa, além de incentivador, com muita informação. Adoramos, Fernanda. Muito obrigada pelo teu jeito. Você deu corrida. Foi muito legal. E aí, semana que vem tem mais, né? É isso mesmo. Informações aqui com a Fernanda foi de forma clara, assertiva, né? Eu que não entendia nada, tô saindo aqui sabendo bastante coisa. Até semana que vem, gente, com um tema muito bacana também. Tchau, tchau. Mídias, televisiva, escrita, não importa. Claro que todo mundo sabe que aqui a Mega Blaster dessa sociedade é a Manu, que tem toda a parte de negociação. Eu sei que eu não sirvo pra nada disso. Agora, tem uma coisa que realmente nos une. A gente entrega de verdade aquilo que a gente vende pra vocês. Aqui tem 2 exemplos que eu trouxe. Primeiro, a Dani Vicentino, que trabalha com esse tipo de produto, e ela sabe, ela conta pra gente como alavancou depois que ela trabalhou conosco, tá? A gente não fez nada por permuta não, aqui foi tudo pago, tá? A Rita Rocha também, que trabalha com brindes, teve uma alavancagem depois que conversou conosco, que esteve nas nossas mídias. Então, gente, a gente vem aqui para provar que sim, é possível, e mais que isso, por um preço completamente acessível, não é isso, Manu? É isso mesmo, cara. Por um preço muito acessível, rádio, TV e revista. Sim, você pode ser um anunciante aqui no Agora Que São Elas.
Hoje todo mundo sabe, a gente recebe várias propostas de anúncio. Uma revista de bairro tem o mesmo valor que você teria para estar aqui, ó, num programa de TV. Isso mesmo, com alcance de 3 milhões de pessoas. Então, se você quer saber todas as informações, como fazer parte, como fazer o seu anúncio, o seu comercial, ou estar no Agora Indica, ou participar do nosso sofá, ter um quadro seu, fala com a gente, fala comigo que sou do comercial, né? É isso aí, é muito claro isso, gente. Comigo não adianta. Bom, fala comigo, ou com a Kátia, ou com a Mara, que é a nossa gerente de negócios. Lá no Facebook você encontra muito acessível todos os nossos contatos. E tá passando aqui embaixo também. Anúncios direcionados, gente. 3 milhões de alcance para um público empreendedor de verdade que consome todos os dias. Então, vem participar conosco. Vamos?